Olá, começando mais uma live e um podcast do Papai Atípico. E hoje a gente vai bater um papo com as manas. Desculpa, eu tinha que fazer um trocadilho com esse nome. Mas antes vamos conhecer quem são essas manas, né? Então eu vou começar pedindo para a Gabi. Gabi, se apresente aí pro pessoal e diga de quem que você é mana. Então, eu sou a Gabriela, tenho 27 anos, eu sou irmã do Marco Antônio e ele tem 28 anos, ele tem paralisia cerebral e foi acontecer na hora do parto, né? Mas a compreensão dele é perfeita, ele entende tudo que a gente fala com ele e ele é bem curioso também, ele é bem prestativo, assim, tudo que a gente faz, ele quer saber o que está acontecendo, ele é bem inteligente. Muito bom, já ouvi falar muito dele. Vamos para outra estreante aqui do Papai Atípico, a Beatriz. Beatriz, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, da sua família e, né, de quem que você é mana. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Beatriz, Bia, né? E eu sou mana do Walter. Nós somos em 3 irmãos aqui em casa. O Walter é o mais velho. Eu sou a do meio e a gente tem um outro irmão mais novo. Bom, se eu tiver que definir o Walter, eu defino em risada, felicidade e inteligência, porque, igual a Gabi falou também, tem de tudo, até demais. E é isso. Muito bom também já ouvi bastante dele. E agora vamos para uma velha conhecida do Papai Atípico aqui, tanto nas lives quanto no podcast, com o pai, com o irmão. Thaís, para quem ainda não te conhece aqui, por favor, quem é a Thaís? Quem é mana de quem? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Thaís, sou a mana do Paulo César, vulgo PC, da página Diário de um Especial. Eu tenho 31 anos, o PC tem 35, e aqui em casa nós somos em 3 irmãos, e o Paulo César é o do meio. Vou seguir a mesma linha que a Bia seguiu. Se for para me descrever o meu irmão, eu descrevo ele como aquele sorriso contagiante, que por onde ele passa, ele consegue arrancar lindos sorrisos do nada, sem precisar falar uma palavra. O PC é incrível. Eu tenho mais contato com o PC, na verdade, né? Eu vejo mais coisas do PC, não vejo tanto dos irmãos da Gabi e da Beatriz. Mas do PC, realmente, o bicho ali, ele é incrível, assim. Bom, Ele vamos, tem, vamos. além do sorriso, tipo, ele tá sempre na alegria, né? Os 3, na verdade, estão sempre alegres, sempre sorridentes, um bom humor. A gente pode estar no pior dia, no pior momento, tipo, olhou para eles, some, desaparece sentimentos ruins. E o PC é o blogueirinho da galera, né? Verdade. O Gosta, PC hein? é o das redes. O PC é o das redes, né? Ele nasceu já querendo surfar na internet, tudo isso. Ele só tava esperando um momento, assim, se aparecer. Tava esperando a mídia certa pra ele mostrar quem ele é, né? Mas então, bom, agora que a gente conhece essas 3 meninas e essas 3 manas, contem para o pessoal, para mim também, um pouquinho como que surgiu o papo com as manas, né? Da onde surgiu e como que vocês 3 se conheceram e formaram esse projetinho. Bom, o papo com as manas, ele surgiu assim. Eu vou resumir porque foi um pouquinho comprido. Na pandemia, eu comecei a pensar em várias ideias para fazer postagens lá na página do PC. E aí eu peguei um gatilho que muitas mães me faziam perguntas, como que era, tipo, eu no papel de irmã, se meus pais me planejaram ou não planejaram, se eu só vim nesse mundo para fazer companhia para meu irmão, se meus pais pensaram nisso, várias perguntas. E aí um dia eu conversando com o Rodrigo, o pai do Biel, corredor especial Biel, também é bem famosinho aqui nas redes, a gente trocando ideia, porque além dele ser pai, ele também foi irmão. E aí ele deu mais ideias ainda, aí eu fiquei matutando, aí eu já conhecia a Gabi, já conhecia a Bi através das redes sociais, e aí eu decidi, vou convidar elas para participar junto comigo. E aí a gente sentou juntos, nós sentamos, escrevemos todo o roteiro, fizemos todo o caminho das pedras, anotamos todas as perguntas que a gente recebia, e daí saiu e surgiu o Papo com as Manas.
A gente já tinha os encontros marcados. Todo final de semana a gente passava a tarde conversando. A gente gravava a websérie e ficava mais um tempão conversando, assim. A gente já fazia um happy hour ali, né? O papo rendia bastante. O rolê marcado já. Vocês já iam queimando pautas de outros programas na sequência do que vocês gravaram, né? Exatamente. Verdade. Tanto que a gente teve que fazer muitos cortes, porque senão os episódios iam ficar muito longos. Mas dá pra gente fazer 3, 4 temporadas com os temas que a gente conversava. Assunto que tinha. Eu lembro E também é importante falar que o namorado da Gabi deu muita pauta pra gente também. Ele fez a gente refletir muito em diversos assuntos. Tipo o quê? Por exemplo? As nossas gravações, a gente conversava ali, daí quando acabava a gravação, ele vinha junto, conversava com a gente. Ele tá ali assistindo também, o Fernando. Tipo, oi, Fernando, tudo bom? Eu vi que teve um episódio com ele, né? Então, assim, é interessante isso, né? Porque eu sou o pai de uma criança com deficiência e vocês são irmãs, né? Então, a nossa vida tá muito em volta dessas pessoas, né? E pra gente tem coisas que às vezes parecem muito claras, assim. E vem alguém de fora, alguém que não tá nesse universo e traz alguns insights para vocês, assim. Vocês conseguem dizer quais foram, por exemplo, o que de pauta ele deu, o que de ajuda ele deu, assim, a vocês pensarem, a refletirem, que vocês ainda não tinham previsto antes? Eu lembro de um episódio, que acho que foi o episódio que a gente gravou com ele, que ele começou a falar da gente ir atrás dos direitos que os nossos irmãos têm. E aí a gente começou a se tocar que tem muita coisa que a gente nem sabia, ou que a gente não tinha ido atrás, ou se a gente ia atrás era burocrático. E aí ele foi enganchando, assim, um atrás do outro, assim, que também foi de ficar pensando, assim, nossa, deveria mesmo mexer nisso, pensar nisso, né? Principalmente porque eu lembro que a gente falava muito da questão de, tipo, quando nossos pais precisarem que a gente fique, né, tome frente, como que a gente vai fazer para cuidar dessas coisas, né? Uhum. E até da parte das adaptações, assim, né? Tanto na casa quanto nossa, assim, né? De estar sempre se movimentando também, porque chega uma hora que dá dor nas costas, dor aqui, dor aqui. Essa parte que ele falou do direito foi a que mais me marcou, porque eu tenho muito nítido comigo que se acontecer alguma coisa com os meus pais, né, se eles faltarem a gente, que a lei natural da vida é essa, né? Eles vivem primeiro do que a gente. O PC vai ficar comigo, não vai ficar com meu outro irmão. Eu vou ficar. Só que eu nunca pensei nesses negócios de direito, sabe? De ir atrás, saber quais os direitos eu tenho, quais eu não tenho. Eu nunca pensei. E aí, nesse papo que a gente teve com ele, que ele fez essa provocação, putz, eu vou falar, viu? Tenho pensado muito nisso. Tanto que eu até anotei para que eu estou procurando alguém que seja especialista para mim conversar. E quem sabe fazer uma live, né? É um assunto que dá bastante conversa e tem bastante coisa para se ler sobre direitos e buscar essas coisas. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar na história, então. Vamos voltar para o passado. A primeira coisa, assim, que quando a gente pensa em irmãs de pessoas com deficiência, né, irmãos, principalmente sendo mais novos que esses irmãos com deficiência, é como que foi crescer tendo esse irmão ao lado, vendo esse irmão. Vocês comentam muito que para vocês nunca foi uma questão, né? Sempre foi uma coisa muito natural. Chega assim, se eu não me engano, mas de vocês falou assim que nunca viu nada de diferente, né? A Thaís comenta que levou tempo acho que nunca questionou os pais sobre o PC e só foi entender lá na frente, né? A Gabi fala que pedia para a mãe colocar o irmão para ver brincando na rua junto, né? Então, como que foi para vocês crescer vendo um irmão mais velho assim, com uma deficiência, na dinâmica da família de vocês? Quem gostaria de começar? A Thaís aí, que já puxou um ar para responder. Isso é a mais pura verdade. Eu fui perguntar para meus pais, para minha mãe, na verdade, o que o Paulo César tinha depois de adulta, porque antes eu nunca tinha perguntado. E depois de adulta, né, com mais clareza de tudo, que aí sim eu comecei a pesquisar, comecei a entrar na internet, a ficar mais por dentro dos assuntos. Eu sou muito curiosa, acabo pesquisando bastante as coisas. Mas antes disso eu não perguntava, não. E eu perguntei para minha mãe, por causa dos episódios que a gente fez, né? Eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, a gente nunca perguntou, tipo, eu e meu outro irmão,
Ela fala que não, né? Ela e meu pai falam que não, e que eles também nunca sentaram com a gente para explicar o que Paulo César tinha. Interessante, assim, eles deram algum motivo para nunca ter feito isso ou foram tocando a vida e não fizeram disso um grande caso? Tá passando uma moto. Não, eles não deram nenhum motivo, assim. Mas quando meu pai começa a falar, ele fala que... Deixa eu lembrar, né? Ele fala assim que na época lá atrás era muito raro as pessoas ficar perguntando. Na família ninguém nunca perguntava, eles falaram. Ninguém nunca perguntou. E também eram outros tempos. As famílias acabavam escondendo. Não que meus pais escondiam o PC, eu nunca vi eles fazerem isso. Mas não se perguntavam, não se falava sobre isso. Tipo, só. Gabi, pode ir. Na minha família também, eu não lembro de ficar me questionando por que ele era assim, né? Mas a minha mãe fala que quando eu perguntava, ela dizia que o meu irmão tinha um problema na cabeça só, mas que ok, para mim era tudo certo, né? Tudo eu tentava sempre envolver ele nas coisas, assim, e pedia para minha mãe botar a cadeira mais perto para ele me ver brincando com minhas amigas na rua, assim, né? Mas até na família, assim, todo mundo trata normal, assim. Foi um crescimento bem tranquilo, assim, bem natural mesmo. Bom, aqui em casa foi o que o Guilherme falou mesmo, que eu comentei sobre isso, de que para mim eu nunca percebi até que tinha uma diferença no sentido de tratamento, sabe? Porque a gente sabe, né, as diferenças visíveis, assim, né? Igual você falou de dinâmica familiar, então eu entendia que tinha uma dinâmica familiar ali, que conforme, tipo, a gente ia crescendo, o Walter, ele ainda precisava de cuidados dos meus pais, assim, então dá pra gente perceber, mas, assim, a criação é muito natural, assim, espontânea, acho que vem muito da criação e do modo como os pais agem também, né? Mas a gente, tipo, para minha mãe sempre foi, tipo, tratamento igual para os três, assim, então, quando pequenos, eu não via diferença nenhuma mesmo. E a minha mãe, eu nunca cheguei a perguntar, porque ela me explicava. Antes de eu ir perguntar, ela sempre foi muito aberta, assim, ela sentava e conversava e explicava o que era paralisia cerebral, o que aconteceu com o Walter. Então, eu fui absorvendo aquilo como uma coisa normal. E, na verdade, o termo normal é um termo muito relativo, né? Então, a gente é desconstruir mesmo isso. Aí, é igual as meninas falaram, para mim, criação foi normal mesmo. A gente percebe que tem uma diferença na dinâmica, mas é uma coisa muito espontânea, assim, que vai indo. Então, não tem muita diferença. Porque assim, quando eu conversei com o Valmir, ele contou um pouquinho da história do PC e da dinâmica da família deles, com a Thaís e tudo. Eu sempre percebi que nunca foi uma questão muito grande ter uma pessoa com o PC em casa. Era mais assim, era mais uma tarefa, porque é um filho que demanda mais alguma coisa, mas não tem muito. Não tem muita questão, né? E eu acho muito curioso como isso refletiu na vida de vocês, assim, vocês tratam com tanta naturalidade, tanto que as três falam, né? O que acontecer, a gente vai ficar com os nossos irmãos. Nós vamos cuidar dos nossos irmãos, porque ele é parte da nossa família, ele está aqui, e a relação que vocês têm com eles dá para sentir muito bem no que vocês compartilham na internet. Mas isso não foi assim, essa relação não foi tão bonita assim desde sempre, né? Tinha ciúme, tinha histórias disso, né? A Thaís conta uma coisa que ela tinha ciúme do PC, tinha algumas coisas assim, e eu sei que vocês fazem brincadeira com eles, né? Vocês gostam de provocar, gostam de fazer coisas de irmão, né? Como que é a relação de vocês com o irmão de vocês? Como, como que era quando vocês eram crianças e como que ela foi mudando com o passar do tempo até essa fase adulta que a gente está vivendo agora? Bom, a minha mãe e meu pai fala que sim, que a gente sentia ciúmes do PC. Eu não lembro. A única coisa assim que eu lembro, eu tenho muito nítida na minha mente, é algumas vezes que a minha mãe brigava comigo e que ela disse que ela não lembra disso e eu lembro, que o meu irmão tinha um carrinho de madeira, que eu chamava de castelo,
E aí ela brigava comigo, eu ia correndo, sentar naquele castelo e falava assim, putz, eu queria ser igual o Paulo César, igual o Tico, né? Que é assim, um dos apelidos dele na família. Igual o Tico, para você não brigar comigo. Eu só lembro dessa cena. A minha mãe disse que não, mas eu também não lembro, assim, de eu falando de ciúmes, não lembro, não consigo lembrar, mas ela disse que tem. Sobre o tratar o Paulo César normal, ele é normal, entendeu? Ele só tem as limitações dele ali, como qualquer ser humano tem limitação. Ele precisa de uma cadeira, eu preciso de outra adaptação. Vou dar um exemplo, assim, bem, sei lá, talvez as pessoas achem meio estranho, mas eu preciso, para enxergar direito, eu preciso de um óculos. Sem um óculos eu não enxergo. É a minha adaptação. E o meu irmão tem a cadeira de rodas. Então, assim, não tem diferença. É relacionamento normal, eu brigo, a gente sai aqui, às vezes, discussão, ele fica bravo comigo algumas coisas, e vida que segue. Sobre questão de ciúmes, assim, eu também não lembro de sentir ciúmes dele. Até eu lembro das pessoas me perguntando se eu sentia ciúme deles, porque meus pais tinham que dar mais atenção para ele, tinham que pegar ele no colo, nesse sentido, né? E eu sempre falava assim, se eu quero um abraço dos meus pais, eu posso ir até os meus pais e pedir um abraço. O meu irmão não tem como ele levantar e lá pedir um abraço, né? Então a gente sempre foi muito de estar junto perto dele, dar essa atenção para ele, assim. E eu nunca me senti menosprezada, assim, eu até não queria dar trabalho para minha mãe, porque eu sabia que ela tinha que cuidar do meu irmão, assim, sabe? E sobre ciúme também, eu não tenho ciúme, mas ele tem ciúme de mim. Tanto que quando eu e o Fernando começamos a namorar, ele nem falava com o Fernando direito, assim, virava a cara quando o Fernando chegava. Mas hoje eles já são amigos, né? Mas ele se faz ainda um pouquinho. Mas cunhado sempre dá um probleminha, né? Cunhado sempre tem um ciúminho, né? É. Até conquistar vai o tempo mesmo. Ele fez certo, o teu irmão fez certo. Tá. É isso mesmo. Eu ia falar de uma coisa que a Gabi tocou no assunto, que eu acho que é muito isso. Eu acredito muito naquilo de que o amor compartilhado, ele multiplica e não divide, né? Então, é isso que ela falou, tipo, não é porque precisa, necessita, assim, demanda de mais cuidados que vai faltar amor em outro lugar. É só a gente saber lidando, né? Aqui em casa eu nunca tive ciúmes do Walter, assim, nem que eu me lembre, nem que minha mãe fala também pra gente. Eu tenho meu irmão mais novo, que eu contei na websérie, que ele era pequenininho, e ele falava assim, ele era, acho que um aninho, sei lá, uns 2 aninhos, bem pequeno. Ele falava assim para minha mãe que ele estava esperando ela trocar ele, porque ela trocava o Walter, então era para trocar ele também. Ele deitava na cama e falava, então existe isso, né, de tipo comparações, mas assim, coisa de irmão mesmo, né? Nem é por ser irmão atípico, mas é coisa de irmão mesmo, porque um fica com ciúminho do outro, né? Porque irmão é muito isso. E eu achei muito interessante a pergunta do Guilherme de tipo como foi mudando, assim, eu vejo uma mudança assim do meu relacionamento com o Walter desde criança, porque eu sinto que conforme eu fui crescendo, eu me envolvi um pouco mais na vida dele com relação a cuidados, a participação, assim, coisa que criança, acho que criança eu nem pensava nisso, então, tipo, a gente junto ali, presente, mas era assim, normal. E aí agora, quando eu fui tomando consciência, eu assumi um pouco um papel, assim, de ajudar, né, de colaborar, e a gente conversou muito sobre isso na websérie também, que a gente, como irmã, a gente acaba, às vezes, colaborando nos cuidados. E não é uma coisa imposta, não é uma coisa, tipo, forçada, que nunca ninguém chegou para mim e falou, você precisa cuidar dele. Mas é uma coisa natural mesmo, que a gente vai vendo acontecendo, porque você tá ali no dia a dia, é uma pessoa que você ama, sabe? E aí vai acontecendo. Então, nem é por ser uma obrigação, mas sim por ser uma coisa da vida mesmo, né? Pra gente conviver e ser uma irmã típica. E complementando o que a Bia falou, sobre esse negócio, tipo, da gente ajudar os nossos pais. Eu também vejo essa mudança, assim, agora na fase adulta, a gente tem muito mais clareza de tudo. Hoje, na geração que nós estamos, né, no mundo atual que nós estamos, nós temos muito mais informação. Então, é muito mais simples. Aconteceu alguma coisa aqui em casa, Google. Vamos lá pesquisar, toda hora. Ou então, através das redes sociais, faça um story lá. Gente, alguém já passou por tal situação? Nossa, o que eu troco de ideia com pessoas nas redes sociais, assim, é
infinita. Aliás, eu comecei assim, a amizade com a Gabi cabia, né? Trocando experiências. Tipo, como é que você faz assim? Como é que você faz assado? Mas o que eu quero dizer é que esse negócio do papel da irmã típica é algo assim que a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar o papel dos nossos pais. Porque os nossos irmãos são filhos dele. Nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ser um apoio. E às vezes a gente acaba querendo fazer muito, né? Querendo cuidar assim 100%, a gente pode atropelar esse papel, né? Atropelar por cima dos nossos pais. Então tem que dar uma segurada e entender que eles são os pais, é eles que tomam a decisão, a gente está aqui mais para apoiar, para ajudar. É muito bonito, assim, o que a Bia falou de conforme vai crescendo e compreendendo, vai assumindo algumas funções que quando é criança não assume, né? Isso me lembra uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para vocês, que eu não lembro se eu conversei sobre isso com a Thaís ou se a Thaís ela comentou em algum programa, não lembro agora porque minha memória é complicada, mas ela falou que conforme ela foi crescendo e começou a cuidar um pouco mais do PC, ela começou a ter vontade de fazer coisas com o PC que os pais não faziam. E precisou dar uma convencida nos pais para poder fazer essas coisas, né? Para, sei lá, de repente ir passar por um lugar um pouquinho mais longe, pegar um metrô, levar em algum canto, passear sozinha com ele, assim. Eu gostaria de saber da relação de vocês, né? Até você pode comentar um pouquinho sobre isso, mas Gabi e Bia também. Vocês, conforme vocês foram crescendo, vocês também começaram a propor atividades diferentes, de repente seus pais sentem que vocês mudaram um pouquinho a visão deles em relação ao filho, conforme vocês foram crescendo e se envolvendo com o cuidado, com os cuidados com eles? Eu acho que tem coisas que sim, que tanto que até influencia na minha profissão, que eu sou professora de educação física e eu trabalho na APAE, de uma cidade vizinha aqui da minha, né? E eu trabalho direto, assim, com crianças e pessoas com deficiência, todas as deficiências, assim, né? Então, como agora que eu tô mais envolvida nisso, eu tento levar as coisas para casa também, assim, para ele fazer uma atividade diferente. E com redes sociais, assim, agora que meus pais também estão mais por dentro, a gente sempre está pesquisando uma coisa diferente, assim, para tentar fazer com ele. E ele adora, né? Aqui, para ser sincera, se eu te falar quem influenciou mais quem, eu vou falar que a minha mãe me influencia muito mais o jeito como a gente lida com o Walter do que eu. Mas eu acho que por ser essa questão, né, por ser filho, que essa questão de diferença de geração, acaba tendo um pouco, tipo, de um influenciar o outro, né? Então, tinha coisas também que conforme eu fui me envolvendo com o Walter e achei a Thaís no Instagram e apresentei para minha mãe a página, e aí a gente vai conhecendo, ou coisas mesmo assim, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, coisa que meus pais dificilmente fazem. E aí, eu ouvindo música, descobri que o Walter adora ouvir música. E aí ele começou, tipo, às vezes tem muito isso também, eu vejo com as meninas também, de assim, eles quererem vir ficar com a gente. Então, eu tô fazendo alguma coisa aqui, estudando, ouvindo uma música, eles querem ficar aqui junto. E a gente coloca junto para passar um tempo junto. Então, tem isso, e eu também pesquiso, tipo, lugares pra gente ir, igual a Thaís sempre fala, tem que mostrar pro mundo mesmo, a gente tem que sair mesmo, tem que rolezar mesmo. E aí a gente vai pesquisando lugares para sair, coisas, atividades diferentes para fazer, até porque eles têm que aproveitar o que o mundo oferece, né? Mas aí os meus pais sempre foram muito abertos, assim, eu sempre vi isso a partir deles também. Então acho que aqui é meio a meio, assim, para essa pergunta. Aqui em casa eu tive que trabalhar a mente dos meus pais para fazer algumas coisas. A corrida de rua foi uma delas. Teve muita treta no começo, não foi fácil convencer, mas eu não desisti. Eu falei, eu não vou desistir. Até que deu certo, a gente conseguiu aí escrever um capítulo bem legal da nossa vida no mundo da corrida de rua. Foi muito 10, uma experiência muito 10. Mas muitas coisas eu fazia escondido. Eu falava que eu ia sair com o Paulo César, ia para tal lugar, só que não, eu ia para outro e eu só contava quando a gente voltava, porque senão não ia deixar eu sair,
ou ia dar briga, enfim. Aí eu contava só quando a gente chegava. E aí já tinha feito, não tinha como falar mais, tava tudo E, bem. você fingia que ia para um lugar, eles fingiam que acreditavam, né? Bom, tem isso também, né? Vocês acreditavam ali, eu não sei, eu sei que eu falava que eu ia para tal lugar, mas eu ia para outro. E o PC Agora, guardando segredo, né? o Paulo César adora. Se você chamar ele para ir na esquina, ele vai na hora. É parceiro para tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que essa coisa que a Thaís falou de aprontar, assim, é muito coisa de irmão também, né? A gente tem muitas situações que a gente faz umas coisinhas, assim, em relação aos nossos pais, né? Acho que faz parte dessa dinâmica, dessa parceria, assim. E é engraçado, né? Eles adoram. Quanto mais a gente apronta, mais eles curtem. Eu acho que os nossos irmãos, eles, quando olham para nós, eles veem ali a oportunidade de viver e ser como eles são. Então, putz, PC, vamos fazer tal coisa? Eu nunca falo não, gente. Nunca falo não. Tudo que eu falo, assim, tipo, às vezes eu vou no banco, vou na farmácia. Pê, vamos comigo? Vamos. Vamos na esquina? Vamos. Ele vai. Então, eu acho que quando ele olha pra gente, pra mim, pra Bia, pra Gabi, ele, putz, a minha liberdade é a pessoa que me leva para conhecer o mundo, para fazer as coisas legais. E tem uma frase que o Rodrigo falou num dos episódios do Papo com as Manas, da primeira temporada, que, putz, aquilo eu gravei muito, 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 muito. Tem coisas que só um irmão pode proporcionar para uma pessoa que tem deficiência. Isso me marcou muito, eu uso muito essa frase hoje em dia, porque se não for a gente, não vai ter alguém para fazer. Não vai, não vai. Muito, muito, muito bom. É muito legal ver vocês falando dos irmãos de vocês, porque é uma voz que a gente escuta pouco por aí, né? A gente escuta muito mães, pais, nossa, muito, quase nada, né? Agora que eu escuto alguns. Irmãos, assim, é muito raro, né? A gente escutar, ainda mais depois de adulto, né? As pessoas acabam saindo da casa dos pais, formando suas próprias famílias, e a gente não vê muito essa visão do irmão contando como que é ter um irmão com alguma deficiência, né? E no caso de vocês três, acaba sendo a mesma deficiência, então as experiências de vocês, né? O que a gente vê na primeira temporada do Papo com as Manas é muito é muito vocês vendo, nossa, que legal, acontece com você também, né? Comigo é a mesma coisa, nossa, eu passei pela mesma coisa que você. É legal porque parece que assim, vocês se encontraram e talvez finalmente estão conseguindo compartilhar coisas que só vocês vivem, né? Pela situação da vida de vocês, assim. É muito legal ver a primeira temporada, assim, é tipo pegar uma xícara de café e vamos ver elas falar agora, vamos ficar quietinho aqui só observar com uma pipoquinha. Eu queria puxar um Bom, outro assunto. Oi, você quer falar, Gabi? Quem eu puxa? eu posso falar um pouquinho Ah, rapidinho? com certeza. É Não, aqui, porque aqui é para você vocês falou. falarem. É que você falou e eu fiquei, tipo, muito é isso que eu tô falando, porque eu acho importante, eu falei isso em umas outras lives que a gente fez, eu acho muito importante que a gente abrir as redes sociais, a internet, e a gente ter páginas com que a gente se identifique, com que a gente olhe e se reconheça, sabe? E eu falo para as meninas, a gente estava falando no comecinho de como a gente se conheceu, né? E eu tava, tipo, andando no Instagram, olhando no hashtag, vi uma foto do PC, e comecei a ver, tipo, nas postagens, quanto de coisa que eles passavam que era muito semelhante com o que a gente passava. E assim como eu e as meninas, tipo, a gente se reconheceu, existem milhões de irmãos por aí, né? Então, para eles, o quão bom é poder, tipo, ter acesso a uma websérie dessa, com a ideia que a Thaís teve de, tipo, dar voz aos irmãos atípicos mesmo, porque a gente tem que abrir esses espaços, porque tem muita gente passando o que a gente passa. E aí tem o que ela falou, troca de experiências, um vai ajudando o outro, pensa nisso, pensa naquilo. E aí a Thaís me proporcionou conhecer a Gabi também. Então eu falo que a websérie foi um grande presente, assim, sabe? A gente se aproximou. E aí a gente vai aumentando as amizades e as trocas, né, da vida. E é muito legal porque nós pensamos assim muito igual. Muito igual quando a gente conversa sobre qualquer assunto. É muito difícil a gente discordar de alguma coisa, assim. A gente pensa muito igual, vive muito, 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 muito parecido. E o que você falou de não ter irmãos nas redes sociais, concordo, tem poucos.
Mas eu tenho conhecido vários. E assim, uma curiosidade, a maioria são mulheres. Não sei aí, mas a maioria são mulheres. Só que muitas postam pouco, não posta tanto. Não sei se é eu que posto demais, o meu irmão. Tipo, não sei se eu mostro muito ele, porque é tipo assim, eu vou conhecer alguém. Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, eu tenho um irmão, um PC, você precisa conhecer ele. Não sei, mas eu sinto falta realmente de ver mais irmãos, porque nós temos um papel bem diferente de uma mãe e de um pai. Um olhar totalmente oposto, um olhar bem diferente. E é legal ver isso, né? Essa troca de papéis, esse compartilhamento de experiências, só que não tem. Como você falou, tem mais mãe. Mãe. Pai também é pouco, mas é que tá aparecendo agora. Agora, irmãos mesmo, não tem muito, não. Irmãos, se apareçam, postem. E quando a Thaís me convidou, né, para participar junto dessa websérie, até me encorajou a fazer mais coisas, assim, fazer coisas diferentes com meu irmão também. E quando a gente estava montando para fazer a nossa pauta ali, era muita coisa, meu Deus, é verdade, isso aqui também acontece. Meu Deus, é verdade. A gente era só isso, assim, nossa, isso é muito igual, foi muito... Parecia que nós três eram irmãs, assim, da mesma pessoa. A Bia ali até fez um sinalzinho quando a Thaís comentou que se apresenta como irmã de um PC ali. A Bia falou num dos programas, né? Que a gente falou, eu sabia, meu irmão, o Valtão, ele tem deficiência, ele tem paralisia cerebral. E eu achei muito curioso, assim, como um crachazinho, né? Uma identificação dizendo, ó, eu sou essa pessoa, mas tem alguém na minha vida que é muito importante e ela faz muito parte da minha vida. E é importante que você saiba disso, porque faz parte de mim, né? Eu acho muito bonito isso, é bem tocante. Se deixar, eu fico assim horas falando sobre o PC. O melhor assunto da minha vida é falar sobre ele. Eu super me identifico, concordo com o que a Thaís falou, com o que o Guilherme falou, e é o que você falou mesmo. Porque ele faz parte da identificação que me forma, sabe? Ele faz parte de quem eu sou hoje, de como eu me formei hoje. Então, tipo, é impossível ficar sem falar. Bom, antes de eu ia puxar um assunto aqui, mas antes vamos fazer um break aqui, um intervalinho. Vamos lá pro Facebook ver se tem algum comentário, porque a gente não tá com o Facebook aberto. E vamos dar um oi pro pessoal que tá lá. Nossa, tem bastante comentário aqui. Tem um que é a minha tia. Ela Quem é? adora falar isso que ela falou. A Lúcia Helena. O que ela falou? Vamos ver aqui. Cadê? Lucilena, sempre fico do lado do Paulinho segurando a mão dele e você chupando o dedo. Ah, que ela fazia isso e você ficava chupando o dedo querendo que ela segurasse tua mão também? Não, quando eu era criança, o Paulo tem uma mão quentinha. Aliás, eu acho que isso é uma característica de Nossa, PC, adora, ela é um forninho humano. Ela é muito quentinha. Você deita com ela na cama, você até tira uma coberta. Ela basta. Ela é um forninho humano. Ó, a mão de todo mundo que eu peguei até hoje tem PC macia, quentinha, assim. Ai, tão gostoso. Adoro ficar pegando a mãozinha. E quando eu era criança, até na fase da adolescência, eu chupava dedo. E aí, era tipo um calmante, chupar o dedo e ficar segurando a mão do meu irmão. Aí ela me zoou até hoje por isso. Pode zoar, tia, não tem problema não. Tia servem pra isso. Tia servem pra isso. Tem um outro comentário aqui. Cadê? Quem que falou? Vocês vão ter que me dizer quem que é. É a Sara E. Rodrigo Rocha? É assim que fala? Sara. É o Rodrigo, pai do Biel. Ah, tá. As manas fofoqueiras. Olha aí a fama. A gente não, nossos irmãos. É verdade. Vamos ver o que tem mais. Valéria Wittenberg. Eu, como mãe de um especial, acho que eles merecem ter irmãos. É tudo de bom. Aprendi o que é amor, a dividir, a compartilhar, a ser cúmplice. É ótimo. A minha mãe. Ah, sua mãe? Ah, É. que bonitinha. Ela falou que a energia deles é maravilhosa. E eu percebo muito isso no que eu vejo de vocês com os irmãos de vocês, assim. Eles sempre, parece que eles sempre estão ali
por bem, estão ali querendo estar ali, e eu percebo muito isso com a Dora, inclusive, né? Desde bebezinha, assim, ela tem uma coisa que ela tá no ambiente, as pessoas querem pegar ela, querem estar com ela parece que ela, de alguma forma, ela ilumina o ambiente quietinha, no colo ali, e, nossa, eu não sei nem como explicar, na verdade, né? Minha mãe falou que as mãos da Dora são fofinhas, macias e lindas. As mãos da Dora são incríveis e tá virando umas batatinhas agora Tão bom. que depois que a Dora colocou a gastro, ela começou a ficar rechonchudinha, assim, tá com coxinha, pezinho, que parece aquelas bisnaguinhas, sabe? Nossa, Sim. minha esposa disse que tem vontade de morder ela. Minha esposa, minha sogra, acho que quase todo mundo que eu conheço aqui. Compreensível. Parece um ursinho. Nossa, ela tá muito fofinha. Bom, eu quero puxar um assunto aqui, porque a Gabi falou com Marcos, né, Gabi? O Marco Antônio. Marco Antônio. Ele demonstrou um ciúme enorme com o Fernando quando conheceu, e acho que levou um tempinho até esse ciúme Sim. talvez ter passado ou não, não sei, vou deixar a questão no ar aí. Assim, isso é uma comunicação, né? Ele se comunicando, se expressando. Eu já vi foto do PC com o sobrinho de vocês, Thaís, e o PC com uma cara de tipo, tira esse moleque daqui, pelo amor de Deus. E assim, eles são muito genuínos nos sentimentos deles, né? Como que funciona essa comunicação deles, né? Vocês, desde pequenininho, vocês devem aprender a se comunicar com eles como nunca, porque irmão sabe se comunicar naturalmente, desde pequenininho, né? Como é que é essa comunicação deles, né? Cada um tem uma coisinha diferente do outro, e eu gostaria que vocês trouxessem um pouco disso para cá, assim, como eles se comunicam, como que vocês entendem ele, como que eles se comunicam com o mundo também, né? Que é muito importante. Às vezes a gente acha que uma pessoa com paralisia cerebral tá parada ali, não entende nada, e no final das contas ela entende bastante coisa, né? Sim, eles entendem bastante. O meu irmão, quando é sim, mais quando ele tá com preguiça, assim, né? Quando é sim, é uma piscada, e quando é não, é duas piscadas. Aí, às vezes, ele faz um tipo, mais alto, assim, e um não, mais não, assim. E mãe, às vezes, ele fala alguma coisa assim, o pai, e daí, quando ele quer me chamar, é a Gai, ele fala a Gai. Em vez de quando sai um Gai por aí, assim, né? E quando, até da questão dos filmes, ele comentou, quando o Fernando chegava, aí o Fernando vinha de um lado e ele virava para o outro lado, que não queria conversar. Daí o Fernando ia lá, ia para o outro lado, ele virava para o outro lado, assim. Aí se o Fernando virava, daí ele ficava rindo, tipo, me zoando, assim, sabe? E ele é muito zoeiro, assim, ó, muito, muito. Tanto a gente teve até uma última gravação nossa, e muita coisa ele ficou para me zoar, assim, a gravação inteira. Verdade, estávamos de Conta pra prova. gente conta pra gente o que ele fez. Vou dar um Spoiler. spoilerzinho só, Thaís. Dos próximos? Olha aí, vamos em primeira mão, pessoal, para vocês aqui, para quem acompanha o Papartip, em primeira mão, coisas novas aí do Papo com as Manas. Perguntando assim se ele gostava de ficar comigo quando meus pais saíam, se eu cuidava bem dele, todas ele respondeu bem sério, dizendo que eu não cuidava dele, ele não gostava de ficar comigo, todas bem sérias, assim, aí depois ele ficava rindo da minha cara. É só zoeira entre irmãos, meu Deus do céu. E a gente perguntou para ele ainda, né? Falou assim, você tá zoando, né, Marco? Aí ainda concordava que sim. Ele disse que sim, aham. E outra coisa que eu acho interessante, porque ele gosta muito de loiras. Sempre quando passa alguma loira, assim, ele demonstra muita felicidade, rindo, querendo beijar, abraçar, assim, ó, sempre. Tanto que até uma vez ele teve que fazer um exame e ele tinha que fazer uma ressonância magnética. E para te fazer esse exame tem que ficar bem paradinho, né? Então minha mãe acordou ele de madrugada, deu um calmante para ele ir dormindo, né? Aí chegou lá, a enfermeira era uma loira. Daí não deu para fazer o exame, tiveram que remarcar.
Ai, olha, eu sempre conto essa história porque eu acho muito engraçado, assim. Daí, quando minha mãe vai fazer um exame, assim, que ele tem que ficar mais calminho, ela já entra antes, assim, ó, se tiver alguma enfermeira loira, não aparece aqui, porque senão ele não vai ficar tranquilo, não sei o quê. Mas olha aqui, eu recebi aqui no meu ponto aqui, Gabi, que parece que o Marco tem ciúme, sim. Eu vi aqui, recebi Né? aqui da produção aqui dizendo que ele tem ciúme, sim. Não passou esse ciúme, não. Ai, meu Deus do céu. E eu acho que até teve influência da escola dele, que ele vai na PAI, né, de Blumenau, e ele gosta do Flamengo. E na minha casa, assim, ninguém era muito de time, de ver futebol, assim, meu pai nunca foi muito, assim, de ver futebol. E ele é flamenguista, assim. Antes a gente falava para ele, ah, então tu é flamenguista? E ele achava que flamenguista era outro time. Daí ele, não, ele era Flamengo, ele não era flamenguista. Daí a gente explicava, não, quem gosta do Flamengo é flamenguista. Daí agora ele entende, assim, tanto que nos aniversários dele a gente sempre faz decoração de Flamengo, o quarto dele é todo decorado de Flamengo, que ele adora, assim. Eu ia falar um pouquinho da comunicação, né, que o Guilherme perguntou, e eu acho assim, eu acho que é mais uma coisa que eles ensinam pra gente, né? Eu acho que comunicação vai muito além do que aquilo que nós, seres humanos, temos como comunicação. Porque a gente acha que comunicação é só a fala, a língua, né? Mas acho que comunicação, existe de todo tipo e ela é válida de todo tipo, porque a comunicação não verbal, né, do tipo a imagem corporal que a gente passa e as nossas expressões, elas falam muito mais da gente, do que a gente está considerando da situação, do que às vezes a gente fala em palavras, né? E eu acho que com eles funciona muito assim, eles são muito expressivos, então acho que isso é a primeira coisa, assim, porque dá para ver o sorrisão e dá para ver também quando tá com a cara meio fechada, de tipo, não tô curtindo, não gostei. E eu acho que o resto é adaptação, porque para a gente entender, tipo, mais específico o que eles querem, a gente vai desenvolvendo jeitos de adaptar, né? De, tipo, fazer um sim, um não. A minha mãe trabalhou com uma fono muito incrível, assim, na infância do Walter, que ajudou ele a estabelecer jeitos de fazer o sim ou não. Então, ele faz assim com a língua pra gente, porque por conta dele não ter a movimentação, assim, da cabeça, senão a cabeça cai, né? E o não ele consegue fazer com a cabeça mesmo. E aí a gente vai perguntando, tem coisas que a gente vai falando para ele, quando você estiver sentindo isso, você tá com dor? Aí a gente vai perguntando, vai vendo o que ele quer. Então é só a gente vai criando um jeitinho de entender, né? E a família é quem mais entende, né? Porque é quem convive. Igual o Guilherme disse, irmão, a gente pega rapidinho, né? Porque até por olhares a gente entende. Mas tem muito esse estereótipo também das pessoas considerarem que, tipo, não entende, entendeu? Uma pessoa com deficiência, então não entende. E nem sempre é assim. O caso dos nossos irmãos, de nós três, eles têm o cognitivo totalmente preservado e eles compreendem, tipo, o Walter, por exemplo, ele tem as pálpebras, ele tem pouca força na pálpebra, então ele passa a maior parte do tempo com o olho fechado. Não fechado totalmente, ele olha assim, de cantinho de olho, sabe? E aí tem muita gente que chega e aí acha que ele não entende, ou que ele tá só dormindo, e não tá, capta as coisas muito mais rápido. Então também a gente quebrar um pouco isso aí, né? De que porque é especial não entende. Nem sempre. Ó, recebi um outro comunicado aqui no ponto, diz que o Marco tá gritando de alegria lá porque falou do Flamengo. Meu Deus, eu tô Eu... ouvindo daqui esses gritos de felicidade. Eu tô imaginando ele gritando com os braços assim, ó. Aham. Igual aqui na nossa live. Muito bom. Thaís, como que é a comunicação do PC? Eu sei que o PC é bem expressivo, né? Do que eu É, vejo ali, ele... Nossa, não passa nada pelo bichinho, né? o bicho expressivo. Putz, é demais, assim. Tipo, ele faz umas caras e bocas que é até engraçado. Mas o Pausa também entende super bem aquilo que a Bia falou, né? Os nossos irmãos, eles têm um cognitivo preservado. Eu só não sei te dizer assim, de 100%, ele entende 100%. Eu não sei dizer isso, mas eu creio, na minha visão, que, tipo, 95% sim. Então, dá pra você conversar. Eu converso com ele direto, assim.
eu tô trabalhando aqui fazendo home office, ele tá aqui no meu quarto, tipo, às vezes eu comento com ele, putz, o cliente falou isso, você acredita? E ele vai interagindo comigo do jeito dele. Ele também tem a comunicação diferente, né? Então, ele não expressa palavras, mas ele expressa alguns barulhinhos, ruídos, não sei como que a gente pode classificar. E também faz gestos com a cabeça. Mas quando eu saio com ele, assim, que alguém conhece ele, eu costumo explicar, porque perguntam, como que eu sei? Eu faço isso, pelo menos, né? Tipo assim, a Bia, quando eu perguntei o Valtão, eu perguntei, assim, como que eu sei que ele tá respondendo sim? Como que eu sei que ele tá respondendo não? Porque também, né, mais fácil a comunicação. E aí eu já explico, se meu irmão fazer isso, é um sim. Se ele fazer isso aqui, é um não. E aí, tipo, as minhas amigas, por exemplo, já sabem como que é e elas conversam, perguntam e sabem quando ele tá respondendo sim ou não. E a mesma coisa quando alguém que não convive com a gente. Eu explico, no comecinho dá aquela travadinha, tipo, será que ele respondeu? Nanã. Mas depois que pegou o jeito, vai embora. Minha sogra comentou uma coisa lá no Facebook, eu recebi aqui pela produção do podcast aqui no Ponto, que adora se comunica também, e quando a gente descobriu essa comunicação dela foi muito incrível, na verdade, né? Porque falando como pai, né? Vocês não tiveram essa experiência, mas falando como pai, a gente tem um choque de que, nossa, como que ela vai falar comigo? Como que eu vou entender o que ela tá falando, né? E a Dora, ela faz uns barulhinhos com a garganta, que eu acho que eu vou passar um mico tentando fazer aqui, não sei se vocês vão escutar, mas ela faz alguma coisa assim, ó. Dá pra ouvir? Então, ela faz esse barulho quando ela quer chamar atenção, quando ela tá meio sozinha, ou principalmente, na verdade, quando ela acorda de manhã, de madrugada e quer chamar a gente. Então, ela fica deitada e fica fazendo esse barulho até alguém ir lá, ou deitar com ela, ou pegar ela no colo, ou fazer alguma coisa com ela. Então, foi assim, foi a primeira comunicação sonora que a nossa filha fez e que a gente conseguiu entender que tinha uma intenção nessa comunicação sonora, né? Diferente de um choro ou de algum outro barulhinho que faz, mas deu para ver que ó, ela tá chamando atenção, ela quer alguma coisa. Tanto que às vezes a gente coloca ela na cama e fica meio de lado ou sai um pouco do quarto, ela já começa a fazer barulho. A gente volta, senta e fica na visão dela, ela para, né? Às vezes não precisa nem deitar com ela, mas ela vê que você tá ali, ela para de fazer esse barulho. É incrível, assim. Eu lembrei de uma coisa. O Paulo César consegue expressar duas palavras. O popói e o man, sai mais ou menos assim. E o au. O au, ele serve para tudo. Aí eu costumo falar que, assim, vai muito da sua criatividade e do contexto que você está com ele para você entender. Porque aí você tem que entrar na comunicação deles. Você tem que, tipo, olhar assim. Se você não entender o que ele está falando, eu costumo fazer isso. Tipo, olha para o que você quer. Já que eu não estou entendendo, né? Então, olha. Aí ele vai e olha. E assim vai indo. Até eu lembrei agora sobre na questão das piscadas do meu irmão, de uma é sim e duas é não, ela foi mais elaborada assim na escola, porque como tem mais professoras, né, mais pessoas, aí para elas também entenderem qual que é a forma de comunicação dele, assim. Aí foi na escola que foi descoberto isso. Adora ali, ó. Oi, Dora! Oi, Dora! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Vim dar um oi para vocês aqui na live. Oi? Que linda! Tá com a cadeirinha nova. Tá com a cadeira nova. Ó. Ela adorou essa cadeira, uma cadeira adaptada que ela fica bem confortável, assim. Ela não estava mais ficando tão confortável no sofá em outros lugares. E com essa aqui, nossa, ela dorme, ela tá bem relax aqui. Agora dá um soluço nela aqui. É a digitalizada, Guilherme? Como? É a cadeira digitalizada? Não sei o que é cadeira digitalizada. É um tipo de cadeira de rodas. Acho que não deve ser, não. Acho que não, né? Acho que não. É uma cadeira. Essa cadeira digitalizada é a que o meu irmão tem e o que o Valtão tem. Ela é feita de acordo com a anatomia da pessoa. Então, tá. senta lá e o computador ele vai modulando todinha a anatomia da pessoa. Que nem o meu irmão tem escoliose. Na cadeira tem certinho. Entendi.
Eu brinco Entendi. aqui em casa que é igual eles fazem, a gente brinca com o Walter, que é cockpit de Fórmula 1. Eles fazem do mesmo jeito, porque é adaptado pro corpo da pessoa. Só ele senta. Nem adianta. Essa é a Eu tô cadeira vendo, digitalizada. eu tô vendo aqui, não, a da Dora não. A da Dora é uma cadeira, é um carrinho postural, na verdade, né? É um carrinho que é uma estrutura que já existe e essa empresa, ela pega e faz ela coloca essas coisas aqui assim, ó, Sim. né? Uhum. Para deixar a pessoa Não ir na caindo. postura, né? Não cair, para Sim, prender. Daí tem cinta em volta para evitar que ela caia, que sim. ela se mexa. É, Legal. enfim, foi uma boa aquisição aqui em casa, porque a Dora gostou. Os carrinhos, assim, os carrinhos convencionais, eles não funcionam para crianças com paralisia cerebral que não se mexem, É, verdade. né? Porque Verdade. a criança fica muito solta. Então a Dora, ela se sentia muito solta, ela ficava incomodada, ela começava a ter espasmo, começava a ter um monte de coisa. Por não se sentir segura. E esse carrinho, ele deixa ela bem certinha, assim, com a coluna legal, a cabeça legal. Às vezes ela, quando tá acordando, ela enfia a cabeça, tem um vão aqui, ó. Ela enfia a cabeça nesse vão aqui e volta a dormir. Né, filha? É, Tipo, me né? É. deixa em paz. Mira, vamos Quero tirar um dormir mais. print. Vamos tirar um print com Vamos! ela? Ô, Vamos. Dora, olha pra cá. Eu vou bater um print aqui também, a gente faz a foto da live aqui. Tá Tá. todo mundo olhando para a Dora, câmera? olha pra Vamos todo cá, mundo olhar para Dora. a câmera. Um, dois, três e foi. Aqui, ó. Aê. A É, Dora, ela olha para onde ela quer, a Dora. Ela é bem, ela é tem bem rebelde personalidade. nesse ponto. Então, pessoal, esse papo que a gente teve aqui foi. Vocês podem ouvir muito mais dessa conversa que a gente está tendo aqui lá no Papo com a Manas, com as Manas, a primeira temporada. Elas conversam de muito mais assuntos, elas conversam de como são com os amigos, como quer sair, é, como quer ser realmente um irmão, a importância de um irmão. Conversam com o namorado da Gabi, o Fernando, para ver como que é a visão dele, né, que está entrando nessa família, que chega e tem uma pessoa com deficiência, como que é? O que que funciona? O que que aconteceu, né? Como que é? Então eu gostaria que vocês fossem lá no Diário do Especial, no Instagram do Diário do Especial, no IGTV, tem todos os vídeos da série lá, tem outros vídeos também com mães. Então, todo esse papo que a gente teve aqui em alguns minutos, vocês encontram de maneira muito mais aprofundada lá. Mas Verdade. Sim. vocês não estão aqui para falar da primeira temporada. É. Vocês estão aqui para falar do que vem pela frente. E é isso que eu quero que vocês falem um pouquinho agora, porque vai sair a segunda temporada, e eu sei que a Thaís está com vários projetos, inclusive para o mês de outubro agora, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso para as pessoas, né? Bom, agora dia 6 de outubro é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Então, eu aproveitei essa data e aí veio uns gatilhos na minha mente e eu criei o Diário Verde. O Diário Verde será o mês todinho de outubro, lá no Diário Especial, que eu vou fazer postagens só sobre a paralisia cerebral. Com isso, teremos a segunda temporada do Papo com as Manas. Será uma temporada bem curtinha, 4 episódios, e nesses 4 episódios nós convidamos pessoas que têm paralisia cerebral. Então, nós entrevistamos Legal. essas pessoas. Foram três amiguinhos e uma amiguinha. Muito bom, muito bom. Eles são conhecidos aí do pessoal nas redes? Sim, São os 3. famosos. Tem até uma famosa internacional. Na verdade, eu sei quem é uma delas, porque eu ouvi esse programa. Aqui tem informação também. Eu ouvi esse programa com uma delas, que na verdade, não vou deixar pro futuro para as pessoas descobrirem sozinho aí. Não Spoiler. vou falar. Mas aqui tá muito bom, pessoal, tá muito legal, tem umas coisas bem interessantes ali. O que a gente pode falar é que, assim, o primeiro episódio serão com os nossos irmãos. Não tinha como eles não participar. Aliás, eles não tinham opção de não participar. E o primeiro episódio tinha que ser com eles.
Sim. Eu lembro na primeira temporada, quando a gente gravava, a gente às vezes estendia, como a gente falou, e aí a gente envolvia nossos irmãos na conversa, ficava batendo papo de família, né? E eu lembro que a gente comentava, a gente tem que gravar com os nossos irmãos, a gente tem que gravar com os nossos irmãos. E aí agora a Thaís vindo com essa ideia da segunda temporada, achei incrível, porque a gente já gravou com os nossos irmãos, e também trouxe um pouco uma ótica diferente, né? Porque em vez de ficar só a gente falando, ela trouxe mais pessoas e pessoas com paralisia cerebral para falar, né? Uhum, uhum. Eu não consegui participar de todos os episódios dessa temporada, fiquei um pouco chateada, mas coisas da vida, né? Mas alguns a gente tá lá e tá incrível mesmo, e vocês não percam, por favor, anotem aí. E assim, depois da segunda, haverá a terceira. Só que a terceira a gente está ainda fazendo o roteiro, mas a terceira será maior, porque o plano é conversar com outras irmãs, outros irmãos que têm um irmão especial, um irmão atípico em casa. E vocês, Essa assim, ideia. não, né, qualquer tipo de deficiência, né? Sim. Sim. Na terceira temporada, sim. Aí é qualquer patologia. Uhum. As ideias vão fervilhando aqui, né, É. Thaís? É só agora, no mês de outubro, que o tema principal será paralisia cerebral. Então, tem a segunda temporada do Papo com as Manas. Eu Uhum. chamei pessoas para fazer lives, uma nutri, uma fono, uma arquiteta especializada em acessibilidade. Eu estou vendo com um dentista também, para ele participar. E também estou fazendo um programinha, uma mini websérie com o pai do Biel sobre corridas e alguns vídeos aqui sobre o dia a dia, né? A vida como ela é. Ah, é muito bom. A gente começa a fazer material assim, a gente vai pipocando ideia que se a gente não se controlar, a gente até se perde, né? É, é verdade. Tem que anotar. Teve a ideia, anota. Teve a ideia, anota. Aí depois você consegue executar elas tranquilamente. Eu tô super curioso pra essa segunda temporada, porque do que eu vi, tá realmente incrível. Eu não conhecia a convidada, vou ser bem sincero aqui, mas isso não, de forma alguma, desmerece quem é e é muito mais para a gente poder conhecer quem são essas pessoas, porque elas ficam, querendo ou não, elas ficam muito à margem da sociedade, né? Então, não tem visibilidade, a mídia muitas vezes só cobre quando tem algum evento especial ou algum evento esportivo, ou quando alguém consegue fazer alguma coisa que dizem que é super excepcional, mas na verdade ela tá vivendo a vida dela, no final das contas. Então, é muito Verdade. legal trazer essas pessoas. Eu também quero trazer algumas pessoas não só pais, mas também irmãos e também pessoas com alguma deficiência para poder contar, para poder trazer essas vozes, porque só tem a acrescentar para o próprio papai atípico, né? Para a maneira como o papai atípico se posiciona e se expressa nas redes. É Será, muito, muito bom. você pode ter certeza serão experiências show de bola, porque você aprende, você vai sair de cada conversa com um aprendizado. Sim, sim, com certeza, com certeza. E a gente É, transforma, assim, a gente enxerga o mundo de uma outra forma, né? Quando vai conhecendo essas pessoas, esses casos. Não, É é bem diferente. verdade. É bem verdade. Bom, para finalizar, então, eu quero ir lá para o Facebook agora. Vamos voltar para o Facebook. Tem uma pergunta aqui de um conhecido de vocês, que eu quero começar. Quero que vocês respondam ela primeiro, é do Fernando. Ele perguntou o seguinte: o que vocês gostariam de proporcionar aos seus irmãos que não foi possível devido à falta de acessibilidade? Aí, tá vendo? Ele sempre vem com umas coisas. Tá. Então, esse aí vai ser o primeiro programa da terceira temporada do Papo com as Manas. Escutem o programa daqui a alguns meses, né, Thaís? Boa, boa. Porque ele faz umas perguntas assim, tipo, que a gente não, pelo menos eu não pensei nisso. É verdade. Mas podem responder essa. Acham que vão Essa. fugir dessa? Não, pode responder. É que eu Nossa, fiquei eu pensando aqui também. uma coisa que o meu irmão adora é praia, assim. Eu acho que talvez se eu conseguisse fazer um mergulho, alguma coisa de surf, porque ele adora ver praia, ver surf, ver onda, talvez alguma coisa relacionada a isso, assim. Porque já para ir até a praia com ele a gente já tem dificuldade, assim, né?
A gente já deixa a cadeira em um lugar, geralmente a gente vai numa praia que tem gramado, assim, e depois é a areia, né? Daí a gente deixa a cadeira lá na grama, aí anda com ele no colo, vai meu pai e minha mãe com ele no colo até na praia, até na água, e depois fica ali com ele, né? Mas essa dificuldade de chegar até na areia da praia, na água da praia, a gente já tem, mas isso não impede da gente levar ele para a praia também, né? Mas surf, assim, eu acho que era uma coisa que ele ia adorar, se ele pudesse fazer. Hein, Gabi, você já viu aquelas cadeiras anfíbio? Tem por aí? Vocês já viram alguma dessas ao vivo, assim? Eu nunca vi pessoalmente, só que o meu irmão, ele é muito magrinho, assim, e aquelas cadeiras, acho que ele escorregar não é bem adequada para ele, talvez para alguém que só seja paraplégico, alguma coisa nesse sentido, assim, mas eu nunca vi uma pessoalmente, né? Não sei dizer, mas pelo que eu vi por fotos, assim, seria ele escorregar direto, assim, naquilo. Ainda mais que, porque mesmo se tiver um cinto, alguma coisa, ele vai estar só lá com a sunga e capaz de machucar, assim, sovar, né? Porque a pele deles já é mais sensível também. É curioso, Eu né? ia. Porque assim, é curioso, né? Porque assim, é uma cadeira que ela tem a intenção de adaptar alguma coisa e dar acessibilidade, mas o mundo da deficiência ele é tão diverso, que às vezes você adapta para aqui, né? E daí eu não estou de nenhuma maneira, eu tô dizendo que é ruim a cadeira e que não deveria existir, não, ela deveria Não, existir, a gente precisa que ela comece a Ampliar. ser ampliar, né? Exatamente. É É, que eu ia comentar exatamente isso, porque existem vários tipos de deficiência, né? E tem muita, tipo, aqui em casa a gente sofre muito com a escoliose, porque não é qualquer cadeira que tiver um encosto reto que eles conseguem ficar por conta da escoliose. Então, é muito positivo e abre esse caminho para acessibilidade, mas tem que ser pensada de várias formas, porque às vezes acaba não servindo para algum outro tipo de deficiência, né? é a mesma coisa meu irmão. Por causa da escoliose, eu não consigo sentar ele em qualquer lugar. Não dá. Aliás, isso é uma particularidade da PC, né? Porque do 80%, 70%, eu vou classificar assim, tipo, não dá para usar as adaptações convencionais que nós vemos por aí, né? Tem que ser algo mais personalizado, porque não dá, eles não param ali, eles não ficam. É E, desconfortável. e eu lembrei agora até de alguns elevadores, assim, porque a cadeira do meu irmão, ela tem o tamanho dele, o pé fica para frente, o suporte do pé. E alguns elevadores que a gente já foi, a gente tinha que desmontar a cadeira para caber a cadeira dentro do elevador, assim, desmontar o suporte dos pés, porque não cabia. Ou então a gente tem que ir para aquele outro elevador de serviço que é um pouco maior, assim, para poder caber a cadeira dentro. Eu também já passei por isso várias e várias vezes, principalmente quando eu vou em lugares que são históricos aqui em São Paulo, né? Que eles acabam fazendo alguma acessibilidade, mas como não pode mexer na estrutura, eles têm que fazer com que dá. E o elevador geralmente aqui é pequenininho. Já aconteceu de eu passear com o Paulo César num lugar na Paulista e eu não consegui ir para o segundo andar porque o elevador não cabia a cadeira do meu irmão. Fora, né, calçadas. Nossa, calçadas horríveis. Calçada pela metade, né? Mas, assim, eu não consigo responder essa pergunta do Fernando agora. Juro que eu tentei aqui puxar na memória, porque tudo que eu me proponho a fazer com o Paulo César, tudo eu tenho que fazer alguma adaptação. Nada é 100% adaptado para ele, né? Para a patologia dele. Eu tenho que pensar em formas, eu tenho que pesquisar antes de sair, porque não tem algo que seja 100% adaptado. E, assim, na minha opinião, nunca vai existir, porque, gente, tem tantas patologias nesse mundo que não dá para adaptar para todo mundo. Mas eu acredito que tem algumas formas de deixar mais flexível essa questão, né? Basta a gente ressignificar o significado da acessibilidade. Eu ia falar também isso, que quando a gente sai, a gente sempre pensa aqui em casa também, a gente já sai pensando que tem que ser um lugar acessível, que não seja muito apertado, que se tiver uma escada tem que ter um elevador. Então, eu também precisaria de mais tempo para pensar sobre a pergunta do Fernando. Mas vocês sabem que tem uma coisa que eu quero fazer, que eu nunca viajei para fora, né, do país.
E eu quero fazer uma viagem internacional e eu quero muito que o Walter me acompanhe. E a acessibilidade no avião é umas coisas que eu tenho pensado, assim, eu fico perguntando se tem alguém que conhece, como que funciona, como que é o assento, acho que é uma coisa legal, tenho vontade. Eu também tenho Aí essa esse mesma sonho. vontade, mas a minha mãe meio que corta minhas asas. Aí não dá. Falar que vai levar o PC ali rapidinho sei lá, numa É, praça mas em São Paulo, Eu em já Ibirapuera volto ali, daqui alguma coisa. duas. ela, eu falei, vamos pro Rio, 30 minutinhos ali de avião, acho que nem isso dá, se eu não me engano, e pronto, tipo, teve experiência de andar de avião. Sim, sim, sim. Mas a pergunta fica aí para vocês pensarem num probleminha. Acho que dá uma boa pauta para vocês pensarem e talvez até Fernando. Fernando pensar até tá mentindo na gente. e pensar até em como vocês fariam, né? Porque pensar, pô, eu queria levar ele para andar de, sei lá, navio, aonde que eu posso ir e tudo mais. Seria É. interessante. Bia, tem um pedido para você aqui. Deixa eu achar aqui. Eita. Elisete Wiltenberg, assim eu falei certo? Ah, é minha avó. É a minha avó, Tá. Wiltenberg, é. Ela falou assim: a avó do Oi, Walter vó. quer que eu explique como o Walter responde sim e não. Ah! Eu acho que ela quer fazer Ô. você passar vergonha na internet, hein? Não? Talvez, né, vó? A minha avó é fã das lives. Quando tem uma live, eu já mando pra minha avó, minha mãe, que elas assistem tudo. Ah, que bom. Então, eu já tinha comentado, né, vó, atendendo ao seu pedido, né, especial, que o Walter adora essa avó também, gente. A gente tira um sarro, que ele adora ela. A minha avó, em falar nisso, gente, vou abrir espaço aqui para falar que a minha avó também fez parte da vida do Walter muito nessa questão de levar ele para fazer coisas diferentes, sabe? Hoje ela tem 80 anos, então ela tem algumas limitações físicas, mas quando ela era mais jovem, nossa, ela pegava o Walter e saía, ela andava no quarteirão, ela colocava ele no carro e ia passear com ele. Então fez um papel aí também, né? Eu acho que é o nosso suporte, né? Acho que famílias, amigos, assim, que estão presentes, é o nosso suporte, assim, então faz parte da nossa vida, né? Bom, mas o Walter, eu já tinha comentado, né? A minha mãe com uma fono, elas ajudaram o Walter a fazer o não com a cabeça e o sim com a língua. Fora que ele também faz os sons, né? Ele fala do jeito dele, eu falo, porque ele, quando ele tá muito feliz também, aí ele às vezes ele grita, às vezes ele fala um som, ele adora falar por áudio no WhatsApp. E aí, assim, a gente vai levando. Tudo que a gente vai fazer, acho muito importante a gente levar em consideração a opinião deles também, né? Sempre perguntar. Então, se eles têm como se comunicar com a gente, aí a gente pode sempre estar perguntando para ver se eles também querem, né? Aí a gente vai vivendo assim. Eu também pergunto sempre pro Paulo César se ele quer fazer tal coisa ou não. Que essa semana meu pai veio assim, ó, pesquisa aí na internet uma adaptação de bicicleta para colocar a cadeira. Eu falei, ó, Paulo César não quer isso. Nem adianta, porque eu já tentei e ele não quer. Vocês pararam de correr porque chegou um dia que ele não estava mais afim, né? Não É, isso teve uma mesmo, história não assim. quis mais. Não quis. Mas, tudo bem, foi bom enquanto durou. Foram 3 anos. Ele não quis. Acho que ele ficou traumatizado. Dos 21 quilômetros, foi muito longo, né? O Muito tempo. puxado. Puxada. Pra gente, se a gente é puxado, correndo, imagina pra ele sentado na mesma posição hora. Então, eu acho que traumatizou ele. Então tá, pessoal, essa foi a última pergunta do Facebook ali. Muita gente agradecendo a live, dando os parabéns para todos, principalmente para vocês, meninas, pelo carinho que vocês têm com os irmãos e por serem essas meninas maravilhosas que estão aí compartilhando tudo que vocês têm compartilhado da vida de vocês. Gostaria, para finalizar aqui, então, que vocês dessem um recado para quem está assistindo, para outros irmãos, para pais, para os seus próprios irmãos, né? Mandar um oi para eles. Então, por favor, o espaço de vocês, mais um pouquinho de jabá para vocês também. Então, divulguem seus canais, onde que as pessoas encontram vocês. Acho que eu vou começar então. Gente, primeiro eu queria agradecer o espaço e o seu convite, Guilherme, porque pra gente eu falo, né, que a gente estava falando que a gente vai conhecendo e agregando cada vez mais pessoas nesse mundo, né? E através da Thaís a gente também conheceu você, e eu agradeço pelo convite da gente estar aqui, né? É mais um espaço. Obrigada a todos os comentários aí. Valtão, um beijo gigante para você. Você sabe que você é meu amorzão, né? É uma mala sem alça, mas é um meu amorzão também.
E eu queria agradecer pelo bate-papo, agradecer pelas meninas, e eu acho que também, só dar um negocinho aqui, que eu acho que você, Guilherme, conseguiu interpretar bem a nossa websérie, assim, você trouxe perguntas legais da gente falar aqui, até fiquei com pena de que já está acabando, e obrigada a todo mundo que assistiu, e assistam a segunda temporada também. Beijo, gente. Hashtag chateada mesmo, que passou voando essa live. Foi. Tem muita coisa para conversar, né? E daria pra gente ficar aqui horas, horas e horas falando. Eu agradeço a todo mundo também que nos prestigiou, que veio aqui assistir, conversar com a gente, comentar, mandar perguntas. Obrigada pelo convite, Guilherme, por abrir esse espaço pra gente, porque assim a gente vai plantando a sementinha nas pessoas. E quem não segue, segue o perfil Diário de um Especial. Lá eu compartilho um pouquinho da nossa vida, só um pouquinho, porque não dá para compartilhar tudo. E também tento passar de uma forma mais leve um pouquinho da paralisia cerebral. E não percam o Diário Verde a partir do dia 1º. Também quero agradecer, Guilherme, o convite, né, para a gente estar falando um pouquinho da websérie, da nossos irmãos aqui. E para divulgar também as camisas do PC, né, Thaís? Ah, é verdade! Olha eu como vendedora. Contrata a Gabi para fazer o marketing. Ainda bem que tem essas sócias aí, hein, Thaís? Como é que é? Ainda bem que tem essas sócias aí que te lembram das coisas, né? Opa! É muita coisa! É o Diário Verde, é o Papo com as Manas, é a lojinha. E quero agradecer também a todo mundo que está assistindo, né? A gente, aos nossos familiares, amigos, o Fernando por sempre plantar essa sementinha na gente para despertar para fazer a gente pensar mais, né? No futuro, com a família, com nossos irmãos. E é isso. Muito obrigada. Quero falar mais uma coisa. Eu quero falar mais uma coisa que eu sempre falo em todas as lives que eu participo. Eu sei que tem muitos pais aqui assistindo, muita mãe, e eu vou deixar a mensagem que eu sempre deixo em todas. Gente, se você tem mais de um filho e o outro filho quer proporcionar coisas para aquele que é atípico, para aquele que é especial, deixa a gente fazer as coisas. Minha mãe tá assistindo aqui, ó, mãe, fica a dica. Deixa a gente fazer as coisas, a gente só quer mostrar esse mundo para eles, quer mostrar que a vida é muito mais do que terapias e consultas. Eles precisam viver como nós vivemos. Uma boa mensagem, porque muitos pais a gente vê que ainda escondem os filhos e acaba tirando um pouquinho essa humanidade dessas pessoas, né? Elas precisam sair para o mundo, elas precisam conhecer o mundo também é delas, né? Elas não merecem ficar fechadinha num canto, né? Mas aí cada família aí, cada irmão que convence seus pais aí, a gente só dá um apoio aqui, né? A gente que lute, né? E outra, né? Tipo, não tem como guardar o sorriso deles dentro de casa. O mundo precisa conhecer esses sorrisos. Sim, a Thaís, ela sempre fala essa mensagem mesmo nos finais da live. Eu já ia falar, tá faltando essa mensagem, porque resume bem tudo que a gente fala. Que é isso, bora mostrar eles pro mundo e viver esse mundo aí. O mundo que lute, porque a gente vai sair, tamo aí. Ó, tem mais uma colaboradora aqui com o Diário Especial. A Janice, tua mãe ali, Gabi, falou que por ela tá liberado. Pode sair pro mundo aí. Gabi, aproveita, Gabi. Bom, eu queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui essa noite, nessa live do Papai Típico com as manas. Meninas que eu admiro muito e eu acompanho já há algum tempo. Eu gosto muito do trabalho de vocês, sou um fã de vocês. O que precisar, eu tô aqui para ajudar, apoiar e aprender e ouvir vocês. Eu queria só dar alguns recadinhos. Quem está acompanhando o Papai Típico viu que meu livro Cachinhos Lisos vai ser lançado. E amanhã, dia 30, é o último dia para vocês pegarem a promoção, que é frete grátis. E autógrafo meu, da Dora aqui, dessa menininha, e da Lola, que tá dormindo ali do jeito só dela. Então aproveitem. O link para compra tem na bio do Instagram, mas eu vou colocar aqui no chat também para quem assistir depois. Quem está assistindo o podcast provavelmente já vai ter perdido a promoção, mas vai lá, compre também, que é uma história muito legal, vocês vão gostar bastante.
Outro recado que eu quero dar é para acompanhar o coletivo Pais Atípicos no Instagram, que eu faço parte. Nós somos pais de crianças com deficiência e a gente criou o coletivo para acolher outros pais, para dialogar sobre essa paternidade, para trabalhar pela inclusão dos nossos filhos e gerar uma comunidade, um coletivo de homens para falar sobre esses assuntos, né? A gente às vezes se sente um pouco perdido no meio das mães, das mulheres, então a gente também quer criar um espacinho para a gente dialogar e continuar conversando com as mães, com as irmãs e com todas as pessoas em volta, mas um lugar onde nós homens podemos conversar com outros homens e outros pais para isso. Então é isso, eram esses dois recados que eu tinha. Deixa eu pensar se eu tinha outro, porque eu acabei não anotando aqui. Não tinha outro recado, eram esses. Então, pessoal, quero agradecer, uma boa noite para todo mundo e obrigado por acompanhar. Vamos dar um tchau geral aqui, galera. Tchau, boa noite. Beijo para todo mundo. Calma aí que falta a mãozinha da Dora aqui. Beijo, Tchau. Boa noite, pessoal. É igual a Obrigado. minha. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.